Fala galera do canal, vamos aí dando continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Vamos falar agora das relações inversas, relações trigonométricas inversas, ok? Então, vamos lá. O que seria uma relação inversa? Então vamos pensar em números. Qual seria o inverso de 5, o inverso do número inteiro 5? Bem galera, o inverso de um número é sempre 1 sobre esse número. Então o inverso de 5 é 1/5. Na verdade, a definição de inverso é um número que, quando você multiplica, o resultado vai dar 1. Então, o inverso de 5 é que número eu multiplico por 5 que eu vou ter o resultado desse produto igual a 1. Então, é 1/5, é o inverso de 5. Então, qual é o inverso de x ao quadrado? O inverso de x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Então, com isso aí você já tem a ideia do que seriam as inversas da função seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Quem seriam então as inversas das trigonométricas? Qual é a inversa do seno? Bem, a inversa do seno a gente chama ela de cossecante. Vocês vão ver sempre representadas assim, ó, cossec. Cossec de x, cossec de alfa, cossec de algum ângulo. E o cossec, a cossecante, é 1 sobre o seno de x. Ou seja, a cossecante é o inverso do seno. É a função que, quando eu multiplico pelo seno de x, eu obtenho como resultado 1. Tá? Qual é o inverso do cosseno? Qual é o inverso da função cosseno? Então, o inverso do cosseno a gente chama de secante, é representado por sec. Sec de x, sec de alfa, sec de θ. Então, a secante é o inverso do cosseno, então a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Ok, galera? A última inversa, a inversa da tangente. Qual é a inversa da tangente? É a cotangente, que a gente vai representar como cotg, cotangente. Qual é a inversa da cotangente? Bem, é a inversa da tangente, então é 1 sobre tangente. Mas vocês lembram que a tangente ela é seno sobre cosseno? A relação tangente já é uma fração, né? Já é uma razão entre o seno e o cosseno de x. Então a gente pode dizer que a cotangente é 1 sobre o seno sobre cosseno. Se eu tenho aqui a divisão de um número inteiro por uma fração, eu preservo esse número inteiro e multiplico pelo inverso da fração. Aí vai ficar 1 que multiplica o inverso de seno sobre cosseno, cosseno vezes sobre seno. Tudo que você multiplica por 1 dá ele mesmo, né? Então a cotangente de x vai dar cosseno sobre seno de x. Veja só, em vez de eu representar a cotangente como 1 sobre tangente, a cotangente é cosseno sobre seno. Lembrando, a tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é o inverso, você inverte a posição da relação trigonométrica. Vai o cosseno para cima e o seno para baixo, ok? E na prática, gente, vamos ver alguns exemplos na prática de como fazer o cálculo desses valores. Vamos calcular aí, ó, cossecante de 30, a secante de 135 graus e a cotangente de 120 graus. Vamos lá. Cossecante de 30. Bem, a cossecante é a inversa do seno, então é 1 sobre o seno de 30. Seno de 30 lá pelaquela tabela, lembra? Tabela 1 sobre 2. Então eu tenho 1 dividido por 1 sobre 2. Preserva lá o 1, inverte o 2 sobre 1, 1 sobre 2, que vai ficar 2 sobre 1 e multiplica. 1 vezes 2 sobre 1 vai dar 2. Então a cossecante de 30 graus é igual a 2. Secante de 135 graus. A secante é a inversa de quem? Isso mesmo, do cosseno. Então, secante de 135 vai ser igual a 1 sobre o cosseno de 135, né? A inversa do cosseno. E esse cosseno de 135? Ó, vamos lembrar das simetrias? 135 é simétrico a 45 no primeiro quadrante. Então eu sei que o resultado é raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno, ele é positivo ou negativo no segundo quadrante? Ele é negativo. Eu esqueci de colocar, viu, gente? Mas ele é negativo, tá? É que dá trabalho demais pra gente mexer nisso aqui. Por isso, aceitem aí. Depois coloque o menos aí pra mim no meu resultado, tá? Então vai ficar 1 sobre menos raiz de 2 sobre 2. Invertendo e multiplicando, como a gente fez lá, vocês já perceberam que esse 2 vai para cima e essa raiz de 2 vai ficar embaixo. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2. A gente não deixa a raiz de 2 embaixo de uma conta. Então eu vou racionalizar. Eu coloquei de vermelho aqui, vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2. E aí lá em cima vai dar 2 raiz de 2 e embaixo vai dar 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Corta aqui 2 com 2 aqui, né? Estou multiplicando, depois eu dividir por 2, então posso cortar. Então a secante de 30 vai ser menos raiz de 2. Eu não coloquei, mas lembra, negativo. É a secante de 135 graus. Aqui eu também vacilei aqui, esqueci de mudar esses valores, tá? Secante de 135 graus vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. E a cotangente de 120? Vamos lá. Cotangente de 120 vai ser 1 sobre a tangente de 120.
Poderia fazer cosseno sobre seno? Poderia. Mas aqui fica mais fácil para fazer a conta substituindo ali pela tangente. 120 é simétrico a 60, então o valor numérico dessa tangente aí vai ser o mesmo da tangente de 60, que é raiz de 3. Só que no segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Então eu vou ter 1 sobre menos raiz de 3. Novamente eu tenho a raiz aqui embaixo, eu preciso racionalizar. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3, nós chegamos em menos raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor da cotangente de 120. Tá? Então o cálculo da secante, cossecante e cotangente desses ângulos notáveis e dos simétricos aos notáveis é muito parecida. A única coisa é ter atenção aqui para não colocar a relação errada, né? Não colocar lá secante 1 sobre seno, que aí vai estar errado, né? Que é 1 sobre cosseno, que aí você acerta a questão. Agora, o que complica um pouquinho, pessoal, e que vai ser algo importante para vocês, principalmente para aqueles alunos que pretendem fazer um curso de cálculo à frente, é saber manipular as identidades trigonométricas. O que é isso? Vou dar 2 exemplos para vocês. Vejam só. Eu tenho essa expressão aqui, ó, seno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x. E eu quero simplificar essa expressão. Eu quero transformar essa expressão em outra coisa. Então veja só como é que vai ficar. Cotangente não é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Cotangente não é cosseno sobre seno? Cosseno de x sobre seno de x? Se eu tenho a cotangente ao quadrado, então é o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Observar que em cima e embaixo tem o mesmo valor, ó, seno ao quadrado em cima, seno ao quadrado embaixo, estão vendo? E é um produto? Cuidado, viu? Na soma não pode fazer o que eu vou fazer não, mas é um produto. Se é um produto, eu vou multiplicar depois dividir. Se eu divido um número pelo mesmo valor, essa divisão dá 1. Então eu posso anular esses dois números aqui e deixar 1. Então, cortando seno ao quadrado com seno ao quadrado, sobra cosseno ao quadrado de x. Olha que interessante. Essa expressão aqui inteira, ó, seno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x, vai ser igual a cosseno ao quadrado de x. Isso vai ser importante em cálculo, quando estiver mexendo com integrais, transformar essas expressões. Vamos ver uma um pouquinho mais complicada? Olha essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x, mais a cotangente ao cubo de x vezes a secante à quarta de x vezes o seno à quarta de x. Vamos lá, vamos aos poucos, né? Então, ó, seno ao quadrado de x eu repeti. Secante ao quadrado de x, bem, secante é a inversa do cosseno. Então, eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Deixei quieto aqui essa primeira termo, né? O segundo termo agora. Cotangente ao cubo de x. Cotangente é cosseno sobre seno. Então, cosseno ao cubo sobre seno ao cubo de x. Secante à quarta de x. Secante é a inversa da cosseno. Então, eu tenho 1 sobre o cosseno à quarta de x, vezes o seno à quarta de x. Observaram que eu coloquei essas cores diferentes? Porque apareceram aí nas relações, tudo isso aqui é um produto, ó, vezes. E eu tenho seno à quarta em cima, eu tenho seno ao cubo embaixo. Eu tenho cosseno ao cubo em cima, eu tenho cosseno à quarta embaixo. Então eu vou trazer aqui esses valores para ficar um embaixo do outro. Ó, cosseno ao cubo de x sobre cosseno à quarta de x. Não tem um ditado que diz que a ordem dos fatores não altera o produto? Isso é uma propriedade matemática, né? É comutativa. Eu posso trocar a posição aqui, ó. Seno à quarta de x vezes 1 é seno à quarta de x. Posso trocar a posição desses dois e aí fica dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque quando eu divido, isso aqui são potências, né? Cosseno ao cubo, cosseno à quarta. As bases são iguais. Então, quando eu tenho uma divisão com bases iguais, eu subtraio os expoentes. 4 menos 3 é 1, só que como o maior de maior grau está embaixo, então eu vou deixar esse resultado aqui embaixo. Ó. Cosseno elevado a 1, a gente não coloca nada quando é 1, né? Então cosseno de x. E seno à quarta de x dividido por seno ao cubo de x, subtrai os expoentes, fica seno elevado a 1 de x. Então eu tenho aqui seno de x. Ok? Continuando, ó, tínhamos chegado nisso aqui, né, anteriormente. Então eu posso multiplicar o seno por 1, cosseno por 1, então eu vou ter seno sobre cosseno. Quem é seno sobre cosseno? Tangente. Então eu já tinha... eu esqueci de falar. Me preocupei tanto com o lado de cá que esqueci do outro lado, né? Aqui, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, porque lá o seno ao quadrado vezes 1 deu seno ao quadrado, seno sobre cosseno é tangente. Como está os dois ao quadrado, então é uma tangente ao quadrado de x, tá bom? Gente, se tivesse um grau diferente aqui, cosseno ao cubo, aí eu não poderia colocar tangente ao quadrado. Até poderia, se eu deixasse esse cosseno depois isolado sozinho, tá? Então eu tinha já tangente ao quadrado de um lado, aqui agora ficou seno sobre cosseno, que vai dar tangente novamente. Então eu tenho tangente ao quadrado mais tangente de x. Acabou? Ainda não. Veja que eu tenho tangente nos dois termos, então eu posso colocar a tangente em evidência. Tangente de x multiplica tangente de x para dar tangente ao quadrado de x,
E tangente de x multiplica 1 para dar tangente de x. Coloquei a tangente em evidência. Agora eu acabei. Então, ó, essa expressão toda aqui em cima que estava aqui, ó, virou simplesmente isso aqui. Tangente de x vezes tangente de x mais 1. Então, essa é a importância da gente saber simplificar essas expressões. Ok, galera? Então, pessoal, ó, só relembrando para vocês o que a gente viu aqui nessa videoaula de hoje. A gente viu que o inverso do seno é a cossecante. Então, a cossecante é 1 sobre o seno de x. A gente viu que a inversa do cosseno é a secante. Então, a secante é 1 sobre o cosseno de x. E a gente viu que a inversa da tangente é a cotangente. Então, como tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser... Ih, esqueci, errei mais um slide aí. É cosseno sobre seno aqui, tá, gente? A cotangente é cosseno sobre seno. Depois eu corrijo e mando aí para vocês. Beleza? Pessoal, agora, lembrando que é com vocês, bons estudos, finalizamos aqui o curso de trigonometria, tudo que a gente tinha para ver. Agora é fazer as atividades e ver na prática se estamos conseguindo utilizar essas relações, tá? Espero que estejam gostando dos vídeos, desse feedback aí pra gente, do que precisa melhorar ou não. E até uma próxima, até o próximo conteúdo. Abraço, galera. Tchau, tchau.